E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. E vamos falar hoje de uma das séries que mais me conquistou pela inteligência, pela rapidez, pela criação de personagens, pela montagem desse universo lindo, perfeito, que lançou sua terceira temporada, e agora eu vou querer falar sobre ela, porque essas são minhas opiniões antes de ver a terceira temporada, mas eu estou falando da série Alice in Borderland, que chegou com a terceira temporada estreando na Netflix inteirinha. Já saiu tudo, já fechou o arco aí da história, e agora eu vou querer falar pra vocês algumas coisas que eu acho que funcionaram, que não funcionaram, e dar minha opinião aí geral sobre o que eu achei da série, porque, né, afinal ela foi a última temporada, teoricamente aí não teremos mais temporadas, mas ultimamente tá todo mundo renovando, fazendo filme de um monte de coisa aí, ainda mais com esse final que vocês vão entender um pouco mais. E já falando aqui que nesse vídeo vai ter spoilers sobre todas as temporadas de Alice in Borderlands, então se você não assistiu, assista lá, depois volta aqui, tá bom? Na verdade, Alice in Borderlands é baseada num mangá, que eu tô morrendo de vontade de ler já, desde que eu vi as duas primeiras temporadas, né? Eu assisti, a série lançou acho que em 2020, se eu não me engano, mas eu só fui assistir no ano passado, que foi em 2024, as duas seguidas, me apaixonei, fiquei viciada, e aí de repente me avisaram que teria uma terceira, então minha empolgação aumentou mais ainda, né? Em saber que esse universo ia ser continuado. Só que o meu medo foi que a segunda temporada, ela acabou perfeita, assim, absoluto cinema. O que eu mais gosto nela é que ela traz pra gente um fechamento onde tudo se conecta. É uma série que você começa a querer entender o que tá acontecendo, saber das coisas, e no final eles dão uma resposta muito satisfatória. Eu brinco aqui até com meu marido, com meus amigos, falando que Alice in Borderlands foi a Lost que deu certo. Porque Lost é quase ao contrário, assim, né? Sem querer dar spoiler de Lost também, mas Lost brinca com essa coisa de, tipo, muitas perguntas, e no final eles dão uma resposta ali que nem todo mundo ou entendeu ou gostou da resposta. E Alice in Borderlands não, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha todas essas dúvidas sobre os jogos lá, e depois no final eles dando a resposta que deram, a pessoa não vai gostar. Pra mim, assim, foi excelente. As duas primeiras temporadas são amarradíssimas, perfeitas. Se acabasse ali, tava ótimo. Mas claro que se Netflix não vai perder uma chance de ganhar um dinheirinho a mais ali. Continuando, é uma obra que deu muito sucesso, que deu muito bom. Então eles fizeram uma terceira temporada. Essa terceira temporada não veio simplesmente do nada. Existe um spin-off do mangá que conta mais ou menos uma história parecida. Eu não li ainda também, mas de tudo que eu pesquisei aqui, eu vi que o Arisu, ele sofre um acidente e acaba voltando pra Borderland, alguma coisa assim. Nessa história eles mudaram bastante, então, né, até passando um pouco pra sinopse dessa terceira temporada, a gente vê o Arisu e a Usagi casados, acho que 2 anos depois, se eu não me engano, e aí eles estão respondendo, né, umas pesquisas de um cara que ele tá querendo entender um pouco mais sobre como funciona essa pós-vida, né? Porque esse cara, ele já teve uma experiência também parecida, e ele ficou com aquilo na cabeça dele, ele é pesquisador, né? E aí ele quer muito provar que existe sim um lugar onde as pessoas vão, que jogam jogos e tudo mais. Então, assim, o cara quer provar ali, por A mais B, que existe Borderland. E realmente existe, ele não está errado. O ponto é que o cara ficou meio obcecado pelo Usagi e viu nela uma chance de tentar levar ela de volta pra Borderland, convencendo ela sobre o pai dela, né? Porque ela perdeu o pai, ela fica tendo os pesadelos aí sobre o pai dela, né? Se jogando, enfim, um monte de coisa. E aí ele vê isso uma chance de tentar ele voltar pra Borderland, mas, né, não quer ir sozinho, egoísta pra caramba. E nisso o Arisu descobre que isso aconteceu e, claro, vai atrás do seu mozão, né? E aí ele vai atrás da Usagi tentar descobrir, ele pede ajuda da Anne, que foi uma surpresa muito agradável ter voltado essa personagem, uma personagem que lembra, né, de tudo, por conta de vários aspectos aí, mas enfim. Então a Anne ajuda ele a voltar. E aí ele tem 2 minutos, que é o tempo da parada ali, que ele vai ter pra encontrar o Usagi e jogar os jogos, né? Então, assim, cara, né, já se ferrou muito jogando uma vez, vai jogar de novo. E aí acontece, né, todos os jogos, vai acontecendo tudo, e aí no final, o Usagi, ele encontra, né, o Joker, que não é o Joker, né, que não é o Coringa, a guardião do tempo, né, o observador ali, da passagem entre a vida e a morte, e aí ele tem aquela conversa mais profunda, o que ele quer fazer, e o Usagi é muito determinado, é uma coisa que todo mundo na série fala, nossa, esse cara é curioso, nossa, esse cara tem alguma coisa diferente. E assim, eu acho que é a vontade de viver dele, né, que é o diferencial dele, né? Mas enfim, então tendo esse contexto todo, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você assistiu também, então vamos falar sobre o que eu achei dessa série, começando com os pontos que eu não gostei. A forma como a Usagi volta, eu acho que toda essa parte de motivação do Ryuji é meio fraca, sinceramente. Porque pensa, o Ryuji, na verdade, é um personagem detestável, juro, eu fiquei com mais ranço dele em alguns momentos do que com o carinha lá que queimou o rosto na primeira temporada lá. Não, mentira, ele foi bem babacão. Tinha muitas coisas no Ryuji que me irritavam profundamente, e a principal delas é essa obsessão maluca, desnorteada aí que ele tem pela Usagi. A gente vê um pouco da história dele, né, sobre ele ter tido uma aluna que
queria ajudar ele com essa pesquisa, e aí ele vai fazer o teste nela pra ela ir pro pós-vida e ela morre. Eu achei ele um personagem meio gratuitamente odiável, sabe? E principalmente a motivação da Uzagi. Por que ela quis voltar no pós-vida? Era pra encontrar o pai? Era pra ela realmente sentir alguma coisa? Querer sentir a vontade de viver novamente? Nada disso fez muito sentido. E a coisa piora um pouco mais, porque assim, tem um momento em que ela tá jogando com ele, aí ela vai salvando ele e fala, não, a gente vai voltar pra vida juntos. Mas, gente, vocês estavam na vida. Por que vocês vão voltar pra vida sendo que vocês estavam lá? Não precisavam ter saído de lá, entendeu? Não faz sentido pra mim. Eu até cheguei a considerar que a Uzagi estar grávida seria o motivador dela pra voltar, porque às vezes ela realmente não queria mais voltar a viver, queria ficar lá no limbo pra sempre. E aí o Arisu contando pra ela que ela tava grávida, isso ia fazer mudar a vida dela, mas não, desde antes, quando ela tava sozinha lá com o grupo dela e com o moço lá, ela tava tentando, assim, tipo, né, sobreviver. Então o que tá acontecendo? Só se ele prometeu coisa, só que devia ter deixado mais claro. Se ele prometeu que ela iria encontrar o dono do mundo e descobrir onde estava o pai dela, tentar encontrar no plano espiritual o pai dela, tanto que no final ela realmente encontra a paz que ela estava procurando, falando com o pai dela, só que também é meio assim, do nada, ela tá subindo uma escalada, ela tem uma visão, eu entendo que assim, como aquele mundo é um mundo, né, um limbo ali, talvez ela tenha muito mais proximidade do mundo da morte do que do da vida estando lá, e aí ela consegue realmente ter essa comunicação com o pai, mas não ficou claro, isso me irritou muito, foi a única coisa que mais me incomodou grandemente nessa temporada, mas fora isso eu gostei do resto, mas tem mais coisas que eu não curti. E também o fato da própria Uzagi, ela confiar nesse cara, que assim, toda hora ela fica defendendo ele, aquela hora que o Aris dá um tapa nele lá, dá um soco nele, ela, não faz isso, ele me ajudou, ele me manteve viva aqui, menina. Viva é uma palavra muito forte dentro desse lugar aí, tá? Então, assim, é complicado, assim, eu acho que a Uzagi, ela acreditou muito de graça nesse cara, que é uma pessoa X, assim. Enfim. Outra coisa que eu não curti muito foram os novos personagens. Não é que eu não curti muito, eu senti que eles não são tão conectáveis quanto os que foram apresentados na primeira e na segunda temporada. Por exemplo, pra mim, o melhor personagem dessa série inteira é o Tisha. Ele é excelente, incrível, perfeito, assim, não há melhor. E ele é um personagem que foi muito misterioso no começo, e aí depois a gente foi entendendo um pouco mais sobre ele, passado dele e tudo mais. Ele era um personagem que, teoricamente, era um vilão, ele acabou, tem uma hora que ele quase matou o Arisu ali, sem querer, sem querer querendo, né? Enfim, e ainda assim era um personagem bom, que você conseguia sentir alguma coisa. Nesses daí, um ou outro, assim, eu consegui simpatizar, só que não foi tão profundo, eu acho que foi muito rápido. E o ponto principal é que a gente tava tão aflito, com o Arisu querendo chegar no Uzagi, ele tá lá de novo e tudo mais, acabou se perdendo um pouco essa vontade de querer conhecer mais esses novos personagens. Assim, eu não me conectei muito facilmente com nenhum deles, principalmente comparado com as temporadas anteriores. Outra coisa, mas é só um detalhezinho, mas que não curti muito, é assim, o Arisu já esteve lá, todos eles já estiveram lá. Como que eles não sabem como funcionam os jogos? Então, toda hora, eles sabem que tem alguma coisa, que alguma pegadinha, alguma coisa que mostra pra eles que eles estão dentro dos jogos ali. No primeiro jogo eu até entendo, porque as pessoas, elas passam do momento onde elas estavam pro momento do jogo direto. Então, ainda estão tentando entender, conhecer terreno. Mas lá naquela prova lá do metrô, na prova lá do zumbi, sabe? Eles já... O zumbi é tudo bem, porque o Arisu... Foi pra mim a melhor prova, inclusive. O Arisu já tinha sacado como é que eles poderiam ganhar e foi fazendo isso pelas beiradinhas, né? Mas o ponto é, como é que eles não avisavam as pessoas? Toma... Por exemplo, a prova final ali. O Arisu já passou por aquilo com a Rainha de Copas, de ele tá num lugar onde as visões pra ele são bem turvas, né? Assim, ele tá numa realidade paralela. E era aquilo ali que eles literalmente estavam assistindo. Então eu quase falo, se você vê o futuro maravilhoso pra você, não vai nele, porque ele é pegadinha, entendeu? É quase isso. Em nenhum momento ele falou, gente, cuidado com o futuro bonito, porque vocês sabem que nesse lugar aqui as coisas não são assim. Mas, de novo, detalhes. E o último ponto que eu não tenho como não mencionar, que eu não gostei, mas assim, é um não gostei rindo mais do que um não gostei brava, porque quem assistiu Round 6 vai ver algumas semelhanças entre elas numa criança, no caso um bebê que não está nascido ainda, no Round 6 é um bebê já nascido, que está dentro dos jogos e é considerado uma pessoa a mais. Quando eu vi aquilo, gente, eu senti um déjà vu, eu falei, pera, já vi isso em algum lugar. E aquele final que deixa a gente com um gancho de que possa rolar Alice in Borderland Estados Unidos, do mesmo jeito que acabou Round 6, dando um gancho de que possa rolar Round 6 Estados Unidos, totalmente desnecessário. Eu entendo porque fizeram isso, porque é um ponto de falar, se acabar a série, acabou, legal. Mas se não acabar, a gente tem um gancho pra fazer alguma coisa no futuro, não precisa ser agora não, pode ser daqui a alguns anos. Então assim, entendo a necessidade, a inteligência deles de quererem deixarem aberto algo,
Inclusive, isso conecta com o que o, né, não Coringa, que ele falou que não é Coringa é só uma carta, mas que o observador lá falou com o Arisu sobre, eu tô sentindo um negócio que vai acontecer, né, vai vir muitas pessoas pra cá e tudo mais. E aí talvez seja essa versão dos Estados Unidos, mas não sei, gente, tô com medo. Pelo amor de Deus, não me estrague essa série. Ela é tão maravilhosa, mesmo com a terceira temporada não tenho amado, é boa. Então, assim, não me estrague essa série, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já falei muito do que eu não gostei, né? Então vamos pro que eu gostei, porque afinal de contas eu gostei, né, da série toda. Mas antes de eu falar os pontos que eu gostei da série, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, porque eu falo sobre séries, filmes e muitas coisas por aqui. E também já deixa o seu like nesse vídeo. Agora vamos ao que eu gostei nessa segunda temporada. Claro, gente, a primeira coisa que eu mais amei foi rever os atores tão queridos que fizeram a parte da primeira temporada, principalmente naquele finalzinho onde eles estão, né, fazendo terapia com o Arisu, que também foi muito legal ele ter começado a trabalhar com isso, né? É um emprego perfeito ali pra ele, por tudo que ele passou. E ver todos eles de volta, falando um pouquinho de como eles estão, até o menino lá chatão que queimou o rosto, ver que eles estão progredindo e vivendo, né? Porque o objetivo todo da série é esse, é meio que passar mensagens sobre vida, né? E eles estão ali, e até tem... Eu acho muito interessante também, outra coisa que eu gostei, alguns easter eggzinhos relacionados à Alice, porque assim, a Alice in Borderlands é totalmente baseada no filme Alice no País das Maravilhas, né? Tem os nomes dos personagens, algumas coisas da história, alguns elementos, as cartas. E aí nesse daí eu vi 2 momentos que eu senti, olha, legal, Alice. Que é um momento onde o Tisha tá conversando com o Arisu, ele toma um chazinho ali, né, um cafezinho, parece um chá. E também tem uma hora lá que acho que eles dão pra Usagi beber, ou pra outra menina, alguém vai beber uma poçãozinha, né, que é a poção que vai fazer a pessoa parar pra ir no pós-vida, né. E aí parece aquela poçãozinha do Drink Me, do Beba-me da Alice no País das Maravilhas, que ela toma pra ficar menor ou pra ficar maior, enfim. Aí eu senti só nesses 2 momentos, principalmente, a relação com Alice no País das Maravilhas. Outra coisa muito boa nessa temporada foi a ideia de como eles voltariam pra Borderlands. E é muito interessante, porque quando você vai pra lá a primeira vez, realmente tudo é novo. E numa segunda vez, a gente, né, é uma possibilidade, e eu achei muito legal eles pensarem nessa possibilidade como sendo o Coringa. Então, por isso que tem vários jogos, foi isso que eu entendi, né, porque o Coringa é um novo nível. Então, assim, se uma pessoa passar por um pós-vida ali numa terceira vez, já não sei mais o que vai acontecer. Mas na segunda é legal porque todo mundo já vem com a memória dos primeiros jogos, sabe, que fizeram isso aqui em algum momento. E eles estão ali, muitos, infelizmente, por conta própria, né, porque tentaram, né, fazer algo contra a sua própria vida, e outros que estão lá sem querer. Tem o caso do menino com a irmã, que eu jurava que eles eram um casal, mas depois descobri que eram irmãos, que ele sofreu um acidente e tudo mais. Então eu entendo que, assim, eles sofreram esse acidente e em alguma vez no futuro aconteceu de novo. Não sei se os dois, né, tentaram voltar pra lá juntos. Tem várias teorias aí, porque eles deixaram claro que uma vez eles já tinham vindo pra lá, só que não deixou claro o que fez eles voltarem pra lá. Tirando o Aris, né, claro, e o Zag. Mas é curioso porque eles trazem isso como uma segunda chance, né, pras pessoas. Eu acho que essa temporada, na verdade, foi pra fortalecer a mensagem de aproveite sua vida, sabe? Você tem mais uma chance. E alguns deles não tiveram mais uma chance, né? A gente vê alguns personagens que foram embora mesmo. E é isso aí, sabe? Mas eu gostei muito da ideia de que Alice in Borderland, a carta Coringa, é quando a pessoa volta pra Borderland depois de uma primeira experiência de pós-morte. Uma das coisas que eu mais amei nessa temporada, que eu mais amo nessa série, que foi incrível, eles são muito bons, muito inteligentes montando esses jogos, que são jogos. Eu gostei bastante, bastante mesmo dos jogos. O jogo do zumbi pra mim foi incrível. E o mais curioso é que alguns dos jogos, eles são reciclados dos quadrinhos, porque eu não li os quadrinhos, mas eu vi alguns vídeos sobre os quadrinhos. E tem, por exemplo, o primeiro jogo que eles jogavam lá com os amigos dele, com aquela moça lá que era das portas, lá na primeira temporada, no mangá, ele é o jogo das flechas. Eles estão só eles 4, eles têm que jogar esse negócio das flechas que vai acertando flecha, a quantidade dependendo da resposta, né? E é justamente isso que acontece nesse jogo, e aí eles fizeram isso com mais pessoas diferentes, mas eu achei legal. E também tem um outro que, se eu não me engano, é o do metrô, que eles têm que adivinhar quando vai sair gás ou não vai. Também tem isso nos quadrinhos, não sei se mais algum dos outros tem ali, mas eu amei, eu gostei muito, já tô querendo ler esses quadrinhos pra ontem, já vou encomendar todos os meus agora. E essas partes dos jogos são muito boas, né? Porque é aí que a gente vai tendo essa parte de tensão e prendeu muito essa temporada. Não posso dizer que foi uma temporada que não me prendeu, que eu não gostei, porque eu gostei. Eu fiquei até o último segundo querendo ver, com o coraçãozinho na mão pra ver aonde eles iam se encaminhar pra isso, com as ressalvas que eu já passei, né? Então, assim, já me encaminhando pro final, no geral, eu achei a temporada boa. Desnecessária, infelizmente, eu acho que é desnecessária, porque a segunda temporada, pra mim, é uma obra de arte, eu juro. Ela é incrível, ela é muito perfeita e pra mim é uma das minhas séries favoritas, assim. A terceira foi... eu considero ela quase um spin-off do que uma terceira temporada, sabe? Porque ela tem uma motivação pra voltar, mas ela não deixa muito claro e ela não precisava acontecer, principalmente considerando que o objetivo da Usagi era aquele.
Se eles tivessem mudado algumas coisas, talvez, sei lá, se o pai da Uzagi tivesse ali de fato, ou se ela soubesse disso, talvez fosse diferente, né? Mas eu não sei, eu acho que o único ponto que me impede de amar essa temporada é esse ponto que a Uzagi não tinha por que voltar pra lá. Se tivesse sido um acidente, se tivesse sido qualquer outra coisa que aconteceu pra ela tá lá e o Arisu ir atrás dela, beleza. E também, né, até um outro ponto que eu não mencionei, mas o Coringa, né, o Coringa falso, que é o menino que tava na primeira temporada, que ficou obcecado pelo Arisu, que ele quer ele como chefe dos jogos ali, pelo amor de Deus, né. Também achei meio fraca a motivação dele, né, de querer trazer isso pra cá. Inclusive, tem algumas perguntas que eu deixei em aberto. Eu vou compartilhar com vocês, porque se vocês souberem a resposta, vocês já comentam pra mim. E se vocês também têm a mesma pergunta aqui, ó, estamos juntos. Mas eu achei que, primeiro, não ficou muito claro como esse moço que eu mencionei agora, eu não lembro o nome dele, mas é o que jogou com o Tisha aquele negócio da cadeia, né? Que ele ficou em Borderland. Ele é tipo um assistente do Coringa ali. Eu queria muito entender como ele consegue mudar de plano, ele consegue estar no mundo real e estar no mundo não real ao mesmo tempo, né? E uma dúvida que eu sempre fiquei desde a primeira temporada é: as pessoas que decidem ficar em Borderland, elas realmente não estão mais vivas no mundo real? Ou elas estão, tipo, num coma eterno, sabe? Até o momento delas irem embora. Então essa foi a minha dúvida. Eu acho que elas morreram mesmo. Então, tipo, decidiu ficar em Borderland como um dos jogadores, pronto, já era na vida real, agora você vai ficar por aqui até você ser derrotado. E o último ponto, né, que realmente o que aconteceu com o pai da Uzagi, né? Não é uma resposta que a gente precisa ter claramente, porque eu acho que era isso que movia um pouco a própria Uzagi, né? Ela não ter essa resposta e a gente também não. Mas no final, eu acredito no meu coraçãozinho de que não, ele não se matou e que ele realmente sofreu algum acidente, tentando fazer uma escalada diferente ou tentando se provar pra alguém, que a relação deles era muito bonita e é isso que eu tenho que guardar no meu coração e é isso que ela foi procurar, entendo eu, em Borderland. Eu acho que pelo menos essa paz ela conseguiu. Mas como eu tava dizendo, né, uma temporada boa, mas não tão necessária, e o que eu mais gostei mesmo foi esse apelo pela nostalgia, porque são personagens incríveis. Se tiver mais temporada eu vou assistir eles simplesmente porque eu gosto dos personagens da Uzagi, do Arisu, dos outros que espero eu que apareçam se tiver mais coisas. Eu senti que foi um fanservice, que eles também quiseram reforçar a mensagem que eu mencionei, né, que é sobre viver a vida, e eles deixaram isso um pouco mais forte, assim, nessa segunda temporada. Mas é isso, gente. Finalizou aí Alice in Borderland. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa temporada, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!